E aí, vamos dar uma olhada nesse exercício da Unesp aqui sobre ferrovia e café? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sou louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa, nessa resolvidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai de exercícios, mas antes de continuar, é claro, já dá um like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí, quero ver se você conseguiu resolver esse exercício aí comigo, que a gente vê na sequência, um exercício aí da Unesp, então, falando, olha lá, as estradas de ferro paulistas dos séculos 19 e 20. Bom, primeiro de tudo, você já lembrar de ferrovia, e falando principalmente paulista, né, de São Paulo, do século 19 e 20, eu acho que já tem a ver com o café, mas vamos lá. Dirigiam-se para as regiões do interior do estado. Então é interessante aí você lembrar, né, que essas ferrovias vão para o interior do estado. E também é muito bom lembrar que você tem muita cidade aí do interior do, né, não só do Oeste Paulista, mas do estado paulista, né, que tem muito aí, né, sua origem relacionada à construção de ferrovias. Mas continuando o texto aí, ó, sua importância para o complexo econômico cafeiro, então está falando da importância então das ferrovias para o complexo econômico cafeeiro, então para toda a estrutura da economia cafeeira, estado de São Paulo, né, o grande produtor de café aí do Brasil aí, né, nesse momento entre século XIX e século XX, e para o desenvolvimento de São Paulo pode ser vista sob múltiplos aspectos. Então ele está falando aí de múltiplos aspectos em relação à importância, né, das ferrovias para o complexo econômico cafeeiro de São Paulo aí. O cultivo do café e as ferrovias, então notem que esse é o tema do exercício aí, né? O cultivo do café e as ferrovias provocaram mudanças ambientais em várias regiões paulistas. Achei interessante essa ideia aí de associar justamente o progresso aí, né, relacionado à construção das ferrovias e também o progresso da economia cafeeira com mudanças ambientais, que eu acho que, não sei se você está ligado, não seriam muito, né, benéficas essas mudanças aí. Mas em várias regiões paulistas, por quê? Então ele está te pedindo por que, né, o cultivo do café e as ferrovias provocaram essas mudanças ambientais. Primeira aí, alternativa A. As estradas de ferro formavam redes no interior das matas e permitiam o acesso do capital norte-americano à exploração e à exportação de madeiras para o mercado europeu. Bom, primeiro, falar de formar rede no interior, acho que pode até ser no interior do estado, mas no interior das matas e permitindo então o acesso do capital norte-americano, acho que você pode falar, tudo bem, né, que no século XX, principalmente lá, né, a partir do momento da Primeira Guerra Mundial em diante, os Estados Unidos, né, tornam-se um principal mercado consumidor do café brasileiro, principalmente depois do fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, superando o principal mercado, né, consumidor do café brasileiro, que era a Inglaterra, o mercado britânico. Então poderia até ser, mas a ideia aí falar do capital norte-americano associado à exploração e à exportação de madeiras para o mercado europeu, olha, isso até é relacionado de repente à questão do Paraná, por exemplo, né? Colonização do interior do Paraná também, até se você lembra daquela revolta ou guerra de contestado também acontecendo lá entre Santa Catarina e Paraná, mas que na verdade não é o caso que ele coloca aqui, por conta aí de, né, não estar relacionado ao café diretamente, né? Então, isso também não estava falando aí especificamente de uma associação com esse capital norte-americano e não está falando muito bem a alternativa também das transformações, no caso, ambientais. Então, a alternativa A, eu acho que ela está a primeira errada para a gente. Mas vamos lá na letra B, então, na sequência. Letra B que apresenta, então, para vocês na sequência. E a economia cafeeira foi responsável pelo predomínio da agricultura de subsistência. Economia cafeeira, se você lembra, ela não foi marcada por uma agricultura de subsistência, mas na verdade por aquele tipo lá, né, de sistema de produção desde a época colonial característico da economia açucareira, que é o plantation, o latifúndio, o monocultor, né, escravista, agroexportador. Então, na verdade, não é uma agricultura de subsistência, apesar de você ter lá a área produzida de repente, né, área voltada para a produção de alimentos, mas não necessariamente
essas, né, fazendas, essas propriedades eram de subsistência, pelo contrário. Mas sobre as áreas florestais, então agricultura de subsistência, então surgiram lá pequenas, né, de repente aí, produções agrícolas voltadas para o próprio sustento dos moradores do interior e tal, sobre as áreas florestais? Não, né, o que você tem de repente é derrubar o mato aí para plantar café e não uma agricultura de subsistência. E as locomotivas levaram à exploração do carvão mineral no Planalto Paulista. Eu não sei se tem aí vai de você aí que estuda de repente geografia e tal, mas a questão se o carvão mineral, né, no Planalto Paulista é muito forte e é isso que leva então à exploração dessa questão do carvão mineral. Acho que não. Acho que na verdade até uma outra, né, digamos, matéria-prima aí, ou melhor, combustível para essas ferrovias, a gente já vai falar, mas que é mais associado, eu acho que é madeira e não a carvão mineral. Mas acho que essa letra B também não tem nada a ver pela questão da agricultura de subsistência. A letra C vem na sequência falando do emprego nos cafezais e defensivos agrícolas. Pô, eles já usavam aí agrotóxicos nesse momento e tal? Acho que não, né? Contaminando as nascentes de água e as ferrovias favoreciam a fixação de pequenas propriedades nas áreas agrestes, nas áreas para o interior, pequenas propriedades, como eu falei, predominando o sistema lá do plantation é o latifúndio, é a grande propriedade agrícola. Então, na verdade, falar de defensivo agrícola, acho que é mais forte depois também de, sei lá, Primeira Guerra Mundial, de 1918 para frente, aí eu acho que é mais empregado, mas, né, falando de contaminação nesse momento, acho que não tanto, e ferrovia falando aí de favorecendo fixação de pequenas propriedades, também acho que não tem nada a ver, é melhor falar das ferrovias, né, tentando atender o mercado do café, que era marcado por grandes propriedades. Então a letra C está incorreta. A letra D. A letra D falando das locomotivas eram movidas a vapor. Acho que sim, né? Está correto aí. Cujo combustível era madeira. Eu acho que aqui no caso do Brasil, associado, né, à existência dessas madeiras e tal, sim. E os cafezais, por esgotarem o solo, exigiam a incorporação de novas terras para o plantio. Então, essa questão de que se o exercício está falando, como a gente viu lá anteriormente, que o cultivo do café e as ferrovias provocaram mudanças ambientais em várias regiões paulistas, eu acho que essa alternativa D está muito interessante, hein? Locomotiva movida a vapor, beleza, cujo combustível era madeira, o que levou então à ideia de, né, desmatar aí, então, para ter o combustível para a locomotiva a vapor envolvendo a queima da madeira. E os cafezais, que na verdade vem essa ideia aí de que, não entendo da produção, é claro, cafeeira tanto assim, mas a ideia de que se fala que não só, né, o jeito em que os produtores plantavam, levando à questão de novas mudas sempre, né, serem replantadas e tal, e isso ia esgotando o solo, entre outros fatores também, né, que não havia, por exemplo, a preocupação de recuperação dos nutrientes do solo. Então isso tudo aí favoreceu a ideia de que esgotava lá os nutrientes, né, do solo numa determinada região, e aí o cafeicultor tinha que partir para outra região para plantar, né, mais café em outra região, mais de repente lá com uma terra mais fértil, mais produtiva. Então, acho que essa alternativa D aí está deliciosamente interessante. E olha a letra E. A expansão da Frente Pioneira devastava as matas e abria grandes reservas de territórios e de terras agricultáveis para os indígenas. Aí que está falando a ideia, então, de que conforme eles iam expandindo para o interior, podia ser construindo, né, ferrovia, devastava as matas e abria grande reserva de território e de terras agricultáveis para os indígenas. Indígena tendo a terra, né, acesso à terra aqui no Brasil? Pô, acho que não, né? Então, na verdade, essa ideia aí de falar, né, de devastar as matas podia até ser associada à construção da ferrovia, mas isso abrindo aí territórios para a exploração de terras pelos indígenas, aí nada a ver. Portanto, como o exercício falava, essa aqui está errada, então, como o exercício falava dessas mudanças ambientais por conta do cultivo do café e das ferrovias, a alternativa D aí é justamente a alternativa correta, então, desse exercício. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios com o Prof. Elvis História em Casa aqui. Se você ainda não deu like no vídeo, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até a próxima resolução de exercícios com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!